todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo está falando, olha, eu fui conquistado pelo Senhor para conquistar algo, eu estou caminhando nessa direção, eu ainda não cheguei onde eu tenho que chegar, mas eu vou chegar, e ele está desafiando que você e eu façamos a mesma coisa. Então ele está falando, olha, existe um propósito, existe uma forma, mas ele faz uma advertência. Ande segundo aquilo que você já conquistou. Eu não posso andar na medida que Paulo conquistou, porque isso tem a ver com a vida dele. Mas eu tenho que andar na medida do que eu já conquistei, você já conquistou. Então, veja, nós estamos orando aqui por provisão divina, por experiências espirituais, por cura, para repreender essa praga do inferno. Tudo isso é legítimo e precisamos fazer isso. Mas nós precisamos ir além disso. Eu quero que você entenda, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos chegar, nós precisamos conquistar algo. E esse prêmio está em Cristo Jesus, ou seja, ser como o Senhor. Fala, pastor, eu já não sou Jesus, você já tem todo o potencial de Jesus dentro de você. Mas ele precisa de ser desenvolvido, ele precisa fluir para que você possa se comportar e agir como Jesus Cristo agiu e se comportou. E aí, mas olha o que Paulo fala mais. E ele diz o seguinte, irmãos, sede meus imitadores. Então, ou seja, olha para Paulo, tem ele como exemplo, é isso que ele está falando. E observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então o que Paulo está falando? Tem dois modelos. Tem um modelo desses que andam como Paulo, e tem o outro modelo que seja qualquer outra coisa que não seja um modelo que ele ande. É isso que ele está falando. Aí ele diz o seguinte, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Oh, que coisa terrível. Então Paulo está falando, dentro da igreja tem modelos, tem pessoas que não andam segundo o modelo de Cristo, segundo o modelo de Paulo, que é o mesmo. Porque Paulo está imitando Jesus, está falando, faça como eu, faça a mesma coisa. Mas ele está falando, tem gente dentro da igreja que não vive assim. E aí olha o que ele diz. Que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? Porque se está dentro da igreja, imagina-se que a pessoa aceitou a cruz, aceitou a obra do Calvário. Mas ele está falando, inimigos da cruz de Cristo. E ele continua. O destino deles é a perdição, ou seja, eles não tem alguma coisa estranha na vida dessa pessoa. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Infâmia que é vergonha. Visto que só pensa, só preocupa com as coisas terrenas. E aí Paulo está falando, essas pessoas, elas abraçaram a cruz, mas são inimigas da cruz, porque elas estão fazendo da cruz algo só para essa vida aqui. Elas estão usando a cruz só para conquistar coisas aqui. É o que ele está falando, isso é uma vergonha, é o que ele está falando. E ele continua mais, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes do Senhor. Então o que Paulo está falando? Eu e você somos peregrinos, somos forasteiros, a nossa vida não é aqui. Os nossos alvos não podem ser a sua totalidade em coisas daqui, porque ele está falando, nós estamos aguardando Jesus. E nós estamos esperando que o nosso corpo seja glorificado, tenhamos o mesmo corpo que Jesus. Nós estamos aqui como forasteiros porque tem um propósito que ele falou. Eu fui conquistado para eu conquistar algo e eu não posso andar menos do que isso que eu já conheço. E tem um modelo, o modelo é ele, o modelo é Jesus que nós devemos andar. E tem pessoas dentro da igreja que estão andando conosco, tem pessoas que estão ensinando, que andam em outro modelo e que são inimigos da cruz, porque só pensam no aqui e no agora. E Paulo disse, isso é uma vergonha, porque a nossa pátria, o nosso lugar, a nossa casa é os céus, é o que ele está falando. Sabe, irmãos, então eu queria desafiar você, em nome de Jesus Cristo, a pensar como que está sendo aí a sua vida. Deixar que o Senhor te mostre, deixar que o Senhor balance a árvore. Nós estamos num tempo onde Deus está balançando. Deus está balançando a igreja. E está balançando é para cair coisas que não fazem parte da igreja. E para ficar tão somente aquilo que é do Senhor. Por essa vocação, por essa conquista para a qual eu e você fomos ganhos para conquistar. Nós somos conquistados pelo Senhor para conquistar isso. E nós estamos trabalhando em função disso. A nossa igreja trabalha em função disso. Eu insisto nisso.
E eu quero, em nome de Jesus, estar orando por isso. Para você, é para que outros venham se engajar nesse propósito divino. Para que não fique e não seja chamado de inimigo da cruz de Cristo, pensando só nas coisas que são do aqui e do agora. Pensando só nas coisas terrestres, só nos alvos daqui, só nas coisas que funcionam aqui, só nas conquistas que têm a ver com esse mundo. Se a tempestade não acalma, a gente anda por cima dela. O que importa é, não podemos parar. Não podemos parar a nossa vida cristã.